Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Que a nossa alma tenha fome e sede de querer mais da Tua palavra. Ó Deus, leva-nos às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, guia-nos, Senhor Deus, pelo caminho da verdade. Ó Espírito Santo, e ainda que andássemos nos caminhos duvidosos, nos caminhos, Senhor Deus, de morte, ó Deus, livra-nos, Senhor. Prepara, Senhor Deus, uma mesa na presença, Senhor Deus, dos nossos inimigos, Senhor, para que eles vejam que o Senhor está conosco, para que vejam que o Senhor é que está conosco. Foi o braço forte do Senhor, foi o braço forte do Senhor. Oh Deus, Pai, nos conduza para a sua casa, Senhor, para todos sempre. A Ele seja a glória, o poder e o louvor. E a igreja diga amém. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pega a sua espada. Que noite abençoada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, já está no televisor. E eu quero fazer essa leitura junto com você. Eu quero fazer essa leitura junto com você, porque realça a maior grandeza desses dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, já está no televisor, versículo 13. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Nós vamos ler até o versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Você pode se assentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A grande expectativa para se finalizar a obra que Jesus Cristo fez é a retirada da igreja dessa vida, desse mundo. Nada mais é importante nesses dias do que esta palavra. A palavra, o arrebatamento da igreja. O que consiste em falar da retirada do povo de Deus desta terra. O apóstolo Paulo está tratando aqui de um dos assuntos mais proeminentes em relação à teologia chamada soteriologia, teologia da salvação. Ela se completará no seu ápice, na sua toda exaltação, quando nós sairmos dessa terra,
quando formos arrancados desse chão, de forma que aqueles que morreram em Cristo, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiros. Depois nós, os que estivermos vivos, a Bíblia diz que seremos então transformados num abrir e fechar de olhos. Vai ser um tempo tão rápido, vai ser uma fração tão rápida, que nós nem sentiremos quando sairemos desse mundo e já estaremos na glória para sempre, com o grande Senhor, juiz de toda a terra. Aleluia! Glória a Deus! O mundo geme por essa expectativa. O mundo espera por essa expectativa. A Bíblia diz que a terra está gemendo pela expectativa da restauração, do novo poder, da glória vindoura, para aniquilar todos os poderes, toda a injustiça, toda iniquidade, toda a maldade, todo infortúnio, todo assediamento do mal sobre os corações humanos, tudo aquilo que permeia a alma humana, levando desgraça. A Bíblia diz que a terra espera pelo fim dessas coisas, e nós seremos retirados daqui, pelo poder, pela força e pela palavra que está nos revelada. E essa palavra, antes que se manifeste o homem da iniquidade, Deus vai retirar a sua igreja. A sua igreja será retirada. Glória a Deus, irmãos. Nós aguardamos por isso, esperamos por isso. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando dessas coisas, porque sabemos que essa é a expectativa. É a expectativa do povo de Deus. Nós não temos o que temer. A igreja primitiva, a igreja do Senhor, quando começou, ela enfrentou todos os ardis de Satanás, toda ação contrária. A igreja enfrentou os piores rumores contra o nome de Jesus. A igreja, ela palmilhou o tempo em que começou a se propagar a palavra, uma maior crise, porque a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo espoliada, a igreja estava lutando contra as forças mais opositoras possíveis. Não tinha a favor de ninguém, nem de governo, não tinha a favor de nada em relação a qualquer apoio. Não tinha nada que pudesse eles estar estabelecendo a sua fé. Não foi por meio de dinheiro, não foi por meio de política, não foi por meio de nenhuma impressão e pensamento que pudesse ser esse: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Esse era o pensamento que absorvia, que nutria, que fazia com que o povo pudesse permanecer firme. A fé em Jesus Cristo era a forma deles tonificarem cada dia mais a sua marcha por luta em prol do Evangelho. A fé em Jesus Cristo, mesmo diante dos ataques mais terríveis. Quando lembramos da história da igreja do primeiro século, podemos ver grandes imperadores pelo poder, pela oponência, contra a igreja. Quem era a igreja contra Nero? Quem era a igreja contra Dionísio? Quem era a igreja contra o imperador Trajano? A igreja não era nada aos olhos deles. Nós sabemos da história. Existe um historiador chamado Justo L. Gonzalez. Ele não é evangélico. Ele é um historiador
que narra esse período em que a igreja foi perseguida. Que cristãos eram tirados de suas casas, arrastados pelas ruas, que cristãos eram confinados em celas, carcerárias, crianças, jovens, porque eles tinham a visão de exterminar aqueles que eram seguidores do Nazareno. E isso também para o crescimento do Império Romano na Judéia. Eles faziam diversão, colocando os crentes em arena e soltando para serem alimentos de leões. E mesmo diante de toda essa ameaça, a igreja louvava o nome do eterno Deus. Os irmãos não negavam a fé, mesmo diante das garras das bestas feras. Os irmãos permaneciam com a fé confessional, com a fé que trazia certeza daquilo que tinham na alma, de que o mundo presente, que o mundo físico não era maior do que aquele que estava por vir. Que embora sendo subtraídas suas vidas, que embora sendo dizimadas suas vidas, eles estavam nas mãos do eterno Deus. Glória a Deus! Nero, do ano 64 ao ano 67, ele começou as piores atrocidades contra os crentes. Ele colocou fogo em Roma e depois que viu que tinha feito uma coisa que estava fora do controle, ele culpou os crentes, os cristãos. E aí começou a grande perseguição. Os cristãos estavam condenados à morte. E assim serviam de fogueira para iluminar as estradas, pendurados em cruzes. Eram pendurados sobre cruzes de cabeça para baixo, da qual alguns citam que o próprio apóstolo Pedro morreu dessa forma. Logo no início, Tiago já havia sido morto, a igreja se espalhou. Mas a Bíblia fala que nesse tempo foi o maior crescimento da fé cristã. O povo não tinha uma relação com Deus sem compromisso. O povo tinha um compromisso. Mesmo diante das ameaças, mesmo diante de fome, de injustiça, o povo louvava e engrandecia o nome do Deus eterno. Nada separavam aqueles irmãos da fé confessional, a fé em Cristo Jesus. A impressão era que quanto mais eles batiam nos cristãos, quanto mais amassavam os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. A fé, ela não está no aspecto externo, ela não está em circunstância por aquilo que nos acontece. A fé faz parte inerente da nossa salvação. Não pode arrancar a fé que está na minha alma, não pode tirar a minha crença que está na minha alma. Eu sou de Jesus, pertenço a Ele. Não é algo que está fora de mim, não é algo que está anexo a mim, mas está dentro de mim. Os cristãos tinham essa visão. Logo, se eles negassem a Cristo, não tinha outro meio. Era eles morrerem pela causa, consciente de que essa vida, ela não termina aqui, ela não acaba aqui. Nós não pregamos uma palavra para uma circunstância imediata, para o controle de uma situação nesses dias. A palavra que nós pregamos, a palavra que daqui tem sido alimento para o povo, é a palavra da vida eterna. Amém? Você pode aplaudir o eterno? Glória a Deus! Oh, aleluia! Vai ser muito incrível chegar naquele dia e dizer, irmão, como você fez para chegar aqui? Como que foi a sua luta para chegar aqui? Conta-me, irmão, como você venceu e chegou aqui. Aí você vai falar, eu estava lá com os irmãos, eu estava com um grupo de homens, eu estava na igreja, chorávamos juntos, orávamos juntos, buscávamos a santidade,
Eu visitei, eu estive em todos os momentos que a igreja pregou a palavra. Conta-me mais, irmão. Como você fez? Conta-me como foi. Como isso pode sair da nossa alma? A historicidade das coisas concretas, realizáveis, pelo Espírito, através da igreja, cada experiência, cada momento, cada passagem, cada situação, a gente viu o operar do Espírito Santo. Imagine aquele momento, nós contando as coisas, como elas desenrolaram. O apóstolo Paulo diz, olha, se esperamos por essa vida, somos mais do que miseráveis. Nós não pregamos para essa vida passa, mas a palavra do Deus eterno permanece para sempre. Aleluia! Oh, glória a Deus! A expectativa é que esse momento aconteça, a trombeta de Deus, com alarido e a voz de arcanjo. A trombeta de Deus vai tocar, vai chegar um momento de Deus não suportar mais a iniquidade aqui nessa vida, de Deus não aguentar mais ver crianças sendo mortas por abuso e autoridade das pessoas cometendo abortos, crianças que são jogadas no lixo. Deus, Ele está escrevendo esse momento, e ninguém escapará de ver milhares de gente sendo conduzida como se fosse lixo, sem casa, sem um lar, sem conforto, sem abrigo, sem um alimento, e os fanfarrões dilapidando a vida da nação, os grandões na exuberância, na ganância, na altivez, pisando os mais infortunados, os mais desgraçados, como se pisassem uva, amassando. Deus não está aguentando mais ver tanta dor. Vai chegar um momento, igreja, vai chegar um momento. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ficar esperando. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque vai ter fim para todas essas coisas. O reino será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa terra será restaurada. Aqueles irmãos viviam nessa expectativa. Eles enfrentaram a fúria de Roma. Eles enfrentaram todos os grilhões, todas as ameaças, mas não negaram a fé. Não negaram a fé. O apóstolo Paulo fala que há um tempo aonde a iniquidade vai chegar. A Bíblia fala em 1 de Timóteo, capítulo 4, o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando abstinências dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Haverá um momento onde a apostasia estará numa grande espessura sobre as almas. Nós precisamos fincar os pés nas escrituras sagradas, porque será um tempo de apostatação da fé, de negar Jesus Cristo, não negar diante das ameaças, não negar diante dos perigos, mas negar diante das falsas doutrinas, falsos ensinamentos. A Bíblia vai ser atingida diretamente. Satanás está esquematizando para anular o efeito do poder das Escrituras, porque as pessoas estão agindo com atitude mental e comportamental, auferindo coisas desagradáveis às Escrituras.
começando a negar as Escrituras, começando a pô-la de lado. Irmão, se prepare, Satanás vai atacar as doutrinas da Bíblia, as doutrinas das Escrituras. Ele vai atacar, virá uma grande ameaça, para que as pessoas não creiam mais na salvação, a soteriologia. Satanás dará toda a força para os seus agentes, para os seus servos, imprimirem falsos ensinamentos, para que as pessoas não creiam mais na salvação em Cristo Jesus. Quantos crentes vivendo sem qualquer esperança, sem qualquer certeza da salvação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim: eu tenho medo da morte. Quando uma pessoa diz que tem medo da morte, é um sinal de que ela não está segura em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem presente, nem o porvir, nenhuma criatura poderá nos separar de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. O medo da morte é apostasia em relação à salvação. Quando você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, seu Salvador, quando você entrega a sua alma a Ele, quando você se despoja diante dEle, a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca confessa que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, você será salvo. Nada poderá tirar isso que está imprimido na sua alma, tatuado na sua alma. Satanás atacará, dizendo que a doutrina da ramatiologia, a doutrina do pecado não existe, que pecado não existe, é o que nós estamos ouvindo. As pessoas dizendo que pecado não existe, pessoas não crendo mais na doutrina do Espírito Santo, não creem. Pneumatologia, não crendo mais na doutrina do Espírito Santo, acham que isso não existe. Vocês estão sentindo como isso é uma força de Satanás para tirar a fé, para tirar as pessoas das santas Escrituras? Satanás fala de tudo para que as pessoas não tenham mais fé na Bíblia. Na Bíblia. E a gente encontra muitos irmãos filósofos que começam a viverem filosofando dentro dos livros e se esquece que a Bíblia é um livro de verdade. Não é para você ficar filosofando a vida. A Bíblia é um livro da verdade, que revela a verdade. Ela não está trazendo uma aparente verdade, ela é a verdade absoluta de Deus. É a verdade do Cristo poderoso que nos revelou a salvação. As pessoas estão agora se apegando a esses meios. Irmãos, isso aí é apostasia, é negar a fé. Tem muitas pessoas que não creem nem na expiação, a doutrina da expiação. Se Cristo morreu, se Cristo foi o sacrifício eterno de Deus para nós, a nossa salvação é eterna, irmãos. Porque Ele é eterno. E se o seu sacrifício foi eterno, nós também temos salvação eterna. Você pode aplaudir o eterno? Salvação eterna. Tem pessoas que se afastaram de Cristo, mas se elas têm a salvação, sabe de uma coisa? Elas serão alcançadas. Elas serão alcançadas, porque a salvação não é algo para você ganhar e daqui a pouquinho perder. Nós sabemos o preço que foi pago. Nós sabemos o preço que foi pago na cruz do Calvário. O que mais Satanás quer fazer é com que as pessoas comecem a apostatar da fé, crendo nessas tolices, de que a Bíblia não tem mais efeito, que a expiação não é tão necessária, que o Espírito Santo não está tão presente, que o pecado não é tão mal. Eu quero dizer, irmãos, fiquem firmes na fé, porque chegará um momento em que o alarido com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, vai soar. Aquela mesma voz que disse para Lázaro: Lázaro, venha!
Essa voz que tirou Lázaro, que estava nas regiões da morte, essa voz que tirou Lázaro do meio dos que estavam mortos, é a mesma voz que dirá: vem, minha igreja! Vem, minha igreja! Vem, minha igreja! Será a mesma voz que nos tirará da região da sombra da morte. Porque, irmãos, esse corpo é pó e ao pó voltará. Mas nós temos espírito e alma que estão interligados, eles não podem se separar. A Bíblia diz então que estarão aguardando essa união maravilhosa. Vocês podem imaginar aquele estatalar de ossos, vocês podem imaginar aquele reboliço que se fará, porque a terra vai ter que entregar. Por isso que a visão de Ezequiel 37 tem a semelhança a respeito dessas coisas, da segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus, a primeira etapa é para a igreja, é para nós. Nós temos que ter atenção, porque essa é a nossa oportunidade. Não fique impressionado com o comunismo, o socialismo, com o sistema democrático, com dinheiro. Isso não pode fazer nada, irmãos. Nós temos que estar olhando para os céus, porque a nossa vitória vem dos céus. É de lá. A nossa fé tem que estar baseada nas Escrituras. A nossa promessa não está abalizada com visão ideológica humana. A nossa fé está nele, vivemos na verdade, e se formos retirados dessa vida, louvado seja Deus, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não temos que ter medo e ficarmos espantados com nada. Somos dele, para ele, por meio dele, para a glorificação do seu nome. A nossa vida é dele. Paulo fala a respeito da certeza e a confiança que os cristãos têm que ter, que chegará a esse momento em que os céus vai ser rasgado, os céus serão rasgados, só ouvirão o alarido, a voz de arcanjos e a trombeta de Deus, os que estão em Cristo Jesus. Não é o mundo que vai ouvir, não, os que estão em Cristo Jesus. Nós devemos ter a nossa fé nele, a nossa vida nele, a nossa alma nele, porque a qualquer momento, a trombeta de Deus vai tocar. Amém, irmãos? A trombeta de Deus vai tocar. Os que estiverem em Cristo Jesus serão transformados. Aleluia. Você pode aplaudir o Eterno? Glória a Deus. A nossa fé está nele. Crente fiel, crente que não nega a fé. Você, meu irmão, obreiro, você que assumiu o compromisso, você que está na frente da obra, você que fez a declaração, sua fé é confessional, você confessou. Não é uma fé calada, não é uma fé que foi confessada. Eu amo, eu manteria minha comunhão, eu vou lutar, eu vou palmilhar esse chão, falando de Jesus, amando Jesus, diante de todos os perigos, de todos os atritos, de todos os conflitos. Ele é o meu Senhor, porque minha vida é dele, porque esse mundo passa com sua concupiscência, mas a sua palavra permanece para sempre. É essa convicção que espanta o pavor, essa convicção que nos leva para um vislumbre acima dessa visão míope desse mundo. É uma visão míope, uma visão mesquinha. Nós estamos olhando para a eternidade, olhando para a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós devemos estar diante dele nessa fé. Eu quero que você se ponha de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Orar por você. Eu quero orar por sua vida. Dê a mão ao seu irmão. Ministério de Homens, por favor. Dê a mão ao seu irmão aí ao lado. Nós vamos orar por essa causa. A nossa unidade no corpo do Eterno. Olha, a tua visão tem que estar nos céus. É lá. Porque haverá de acontecer
dos maiores momentos da história, que a igreja será retirada desse mundo. Oh, aleluia, nós esperamos por isso, nós aguardamos por isso. Não tem nada melhor do que isso, estar com Cristo para sempre. Com Cristo para sempre, a eternidade. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, Senhor, a Tua vinda, Senhor. Esperamos por Tua vinda, Senhor. Aguardamos por esse momento. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor, para que possamos ficar atentos. O Teu chamado, Senhor. O Teu chamado, Senhor. Pai querido, nós clamamos nessa hora, Tu possa despertar essa igreja, despertar cada membro, cada pastor, cada obreiro. Tenha misericórdia de nós e nos guarda, Senhor Deus, desse mundo, nos livra desse mundo, porque queremos viver diante de Ti, para que quando chegar esse momento, Jesus, cremos nas Escrituras, que é a revelação, não podemos apostatar, que é um sinal profético, a igreja será arrebatada, Senhor, e nós cremos que Jesus voltará. Oh Deus, abençoe essa igreja, abençoe as almas. Que hoje, Senhor, seja uma noite de reflexão, seja uma noite de pensar, seja uma noite, Senhor, de alta análise, seja uma noite, Senhor, de perscrutação. O Espírito Santo tenha misericórdia de nós, porque queremos ser uma igreja que continue crendo nas doutrinas da Bíblia, uma igreja que crê que Jesus vai voltar a qualquer momento. Deus tenha misericórdia e nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Toda quinta-feira às 19h30, culto da vitória e libertação. Venha ouvir de Deus uma palavra de fé, ousadia e coragem. Sua vida será impactada. Toda quinta-feira às 19h30, na Igreja do Nazareno, em Olinda.